Olá para vocês que nos assistem. Está começando agora mais um Olho da Rua Vivo aqui no Instagram do Olho da Rua. E hoje, sexta-feira, a gente começou as nossas lives muito bem acompanhada com a Laila Nassan, que é a nossa parceira-chefe do Olho da Rua. Estava aqui com o Pedro Breves. Logo depois a gente teve a nossa querida DJ, a nossa amiga DJ, a Eloá Souza. E daqui a pouquinho eu vou ter um papo super bacana aqui com a Eloá. Aliás, tive com a Priscila Down, a DJ Priscila Down, e daqui a pouquinho eu vou estar com a Eloá Souza aqui nesse papo. A Eloá, que é pesquisadora e consultora de relacionamentos, vai estar aqui com a gente para desvendar a caixa dos mistérios. Então, hoje, sexta-feira, estou muito feliz de receber ela aqui. A Eloá, que super bacana a maneira com que ela chegou também aqui no Olho. A gente já estava pretendendo fazer um evento super descontraído para fazer a Caixa dos Mistérios, né? E aí, diante dessa pandemia, diante de tudo que aconteceu, a gente está aqui com o Olho da Rua Vivo na internet, que é a nossa programação de quarta a sábado aqui no Olho da Rua, tá? E tem também a nossa programação no Instagram e no Facebook para você acompanhar. E quem quiser saber mais sobre o projeto do Olho da Rua, quiser contribuir agora que a casa está fechada, tem o link do abacaxi que eu deixei aqui, tá certo? E antes de convidar a nossa participante aqui da noite, a Eloá Souza, para essa live, eu gostaria de dizer com toda a sinceridade do mundo que eu adoro pão mole. Assim mesmo, eu não bebo mate, não gosto de água de coco, não ando de bicicleta, não via ter e adoro pau mole. Adoro pau mole porque ele expõe uma vulnerável e pelo que encerra de possibilidades. Adoro pau mole porque tocar em um pressupõe a existência de uma intimidade, uma liberdade que eu prezo e quero sempre. Porque ele é o ícone do pós-sexo, que é intrinsecamente e automaticamente, ainda que talvez um pouco antecipadamente, sempre um pré-sexo também. Um pau mole é uma promessa de felicidade sussurrada baixinho ao pé do ouvido. É dentro dele, em toda a sua sacudinte de massa de modelar, que mora o pau duro e firme com que meu homem me come. E com essa poesia palmolesca de Maria Rezende, eu abro assim a nossa noite para falar sobre a Caixa dos Mistérios e eu vou abrir a nossa live aqui com a Eloá. Oi, Eloá! Oi, boa noite. Como é que você tá, Lulu? Meu amor, tudo certo, graças a Deus, estamos aqui. Que linda essa poesia! É linda, é da Maria Rezende, chama-se Nossa, Pau Mole. maravilhosa. É Pau muito mole, legal. adorei. E essa poesia que eu fiquei pensando assim, o que eu posso falar assim, sobre o relacionamento, intimidade? E eu lembrei dessa poesia, e essa poesia nada mais fala do que isso, né? Pode ter gente que fala assim, nossa, mas fala sobre broxar? Não, não fala sobre broxar, fala Não, sobre intimidade. achei o máximo, né? Quando tira, Aí o pessoal na fala, verdade, o alguém não sabe. sexo. Quando você tira o sexo do relacionamento, é que você vê o que, que o relacionamento te traz, né? Porque sexo você Exatamente. acha em qualquer lugar. Achei incrível. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. O pessoal Tá. acho que tá ouvindo bem também aí na casa. Ai, perfeito. Deixa eu falar uma coisa. Eu preparei aqui uma linha de raciocínio que eu acho que é melhor para a gente ir do zero, para as pessoas poderem entender direitinho antes de eu entrar nas perguntas. Porque sempre que as pessoas fazem perguntas, elas acabam sendo muito parecidas, né? As dúvidas das pessoas acabam sendo muito parecidas. Então, eu só queria dar primeiro uma introdução para as pessoas entenderem por que que eu trabalho com isso, por que que para mim é tão importante e é a minha missão de vida, né? Eu Sim. trabalho já nessa área há 17 anos, 15 anos ativamente. E assim, nós temos uma vida, nós, todo mundo, né? A gente tem uma vida cíclica e sistêmica. E isso é muito importante saber, porque a gente tem a tendência a reproduzir sistema de vida das pessoas que nos criam. Então, nosso pai, nossa mãe, nossa avó, tia,
independe de quem nos cria, a gente tem a tendência de reproduzir o sistema, o olhar de vida de outra pessoa. Então, muitas pessoas andam por aí, principalmente nós mulheres, andamos por aí reproduzindo uma vida que a gente nem sabe que não é nossa. Acaba que a gente não sabe nem do que a gente gosta, entendeu? Então, quantas pessoas você vê que reproduz, fala dos medos dos pais, entendeu? E não, acaba não tomando a rédea da própria vida. Então, ser livre para mim, falar de sexo, relacionamento, falar sobre isso para mim, eu acho que é imprescindível, porque as pessoas andam, eu vejo muito isso ainda, né? Quando eu vou dar uma palestra, por exemplo, as pessoas chegam e falam, ai, mas é porque isso aqui assim tá errado, né? Eu falo, mas quem te disse? E a pessoa fala, mas eu aprendi assim. Eu falo, aonde? Entendeu? E aí, quando você vai voltando na vida da pessoa, ela nada mais está fazendo do que reproduzir a vida de uma outra pessoa. Então, a primeira coisa que eu queria trazer aqui hoje é todo mundo que está aqui parar, quando acabar essa live, e fazer essa pergunta, sabe? Eu vivo realmente a minha vida ou eu vivo a vida de alguém, o olhar de outra pessoa? E aproveitar essa quarentena para descobrir coisas que, que você goste, por exemplo, sabe? Realmente, como você gosta do seu ovo. Eu sempre falo isso, né? Como será que eu gosto do meu ovo? Será que eu gosto do ovo que do jeito que a minha mãe fazia? Eu gosto do meu ovo mole, eu gosto com a gema mole, com a gema dura. Do pau mole, né? Olha, então, isso é muito bacana, cara. Às vezes a gente demora... Você deu o exemplo do ovo, mas eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu demorei 20 anos, eu tô com 28 anos, eu demorei 20 anos para descobrir que eu não gosto de amendoim com casca. O problema não é o amendoim, o problema é a casca do amendoim. Só que é o amendoim com casca, aquele lugar, a gente vai e tem em todo lugar. Aí você sempre come. Eu sempre comia e falava assim, não sei. Aí ficava, mas todo mundo come, né? Aí ficava naquela insistindo, até o dia que eu me empoderei e falei, opa, peraí, eu não gosto de amendoim com casca. E desde então, eu como amendoim sem casca. E tá ótimo. E aí eu me encontrei e fico feliz e satisfeita comigo mesma. Exatamente. Alguma coisa para agradar todo mundo. E toma rédea da tua vida. É o que você quer fazer. Quando você entende o que você não gosta, você começa a limpar o caminho. Eu não acho que a pessoa tem que focar no que ela não gosta, mas quando você sabe o que você não gosta, você começa a limpar o teu caminho, entendeu? Você começa a tirar do teu caminho obstáculos que às vezes você mesmo põe. Você mesma põe. Ou você reproduz a vida. A gente tem uma tendência de reproduzir muito a vida da nossa mãe. Né? A gente tem a mãe, né, como a primeira pessoa de confiança e a gente tem essa associação. Tipo, se minha mãe não lida bem com dinheiro, se minha mãe é uma pessoa que sofreu muito, a gente tem essa tendência de levar para a nossa vida. E nós somos criadas, na verdade, desde muito pequenininha, para competir. Mulher, né? Mulher não é criada para se ajudar. Então a gente tem que ser a mais bonita do baile. O que a Disney diz? Que a gente tem que ser a mais bonita do baile, porque o único príncipe tem que querer te escolher. Então você já tem que ser não só bonita, mas competir com muitas outras mulheres. Então, a gente já cresce com isso, né? É um machismo que está ainda muito preso. Mas ele está muito preso a uma sociedade que nós mesmos até reproduzimos esse machismo e não percebemos, entendeu? E acaba que a gente aceita muito isso, sabe? Assim, por a gente não ter lugar de fala nunca, a gente não cresce com lugar de fala. A gente cresce com porque sim. Né? A gente cresce, não pode por quê? Porque não. E acabou. Né? E não tem conversa. Como a gente não sabe por que a gente acaba aceitando as coisas, entendeu? A gente não sabe se colocar. E aí a mulher, quando ela é uma mulher, por exemplo, que ela se coloca, que a pessoa interrompe ela, costuma fazer isso assim. Dá um exemplo. A mulher está falando, um cara interrompe. Cruza os braços e fica sério. E aí você volta depois de onde você está falando, as pessoas te têm como, porque você é para frente demais. Não, eu não sou para frente demais. Eu simplesmente sei qual é o meu lugar. Então eu acredito que quando você começa a descobrir... Você já passou muito por isso? Muito. Eu passei por uma situação de frear e falar assim, opa, peraí. Mas quem é você para... E você fala, não, né? Eu tô no meu direito aqui. Achar que você é metida demais, fala assim, muito metida. Ela é empoderada, então ela é muito metida. As duas pontas, né? Ou a pessoa acha que você é extremamente sexual pelo que você faz, né? Só te vê dessa maneira, a fodona que sabe de tudo, ou ela acha que você é soberba. Exatamente, que você é soberba porque você sabe. Mas eu já sofri de tudo um pouco, até me chamar, não querer falar comigo porque eu era negra. Uma mulher não quis falar comigo porque eu era negra, sabe? Assim, ela estava sendo obrigada a estar me ouvindo. Eu passei por isso.
E quando você entende quem você é, você não desespera. O que eu quero dizer com isso? Essa mulher que falou isso comigo foi numa palestra muito grande, onde eu fui contratada para falar sobre identidade de gênero, numa empresa muito grande, e ela veio muito incomodada porque ela não queria falar sobre isso. E ela tinha um cargo muito grande nessa empresa. E aí ela chegou para mim e falou assim, eu não quero ouvir você, primeiro porque você é negra, desse jeito. Eu nem sei qual é o seu nome. Ela falou assim para mim, eu não sei nem qual é o seu nome. Aí eu falei para ela, meu nome é Ariel. Aí ficou todo mundo olhando pra minha cara, porque todo mundo já sabia que meu nome era Eloá. Aí ela falou, Ariel. Eu falei, porque eu sou homem, mulher, sereia, sabão em pó, eu sou o que eu quiser. Entendeu? Você sabe quem você é, as coisas, o ferimento é muito leve, entendeu? Quando você sabe se colocar. Quando acabou a palestra, de fato, porque ela parou pro almoço, ela fez isso e a palestra voltou de tarde. E quando voltou, ela queria ser minha melhor amiga depois. Porque eu coloquei ela no lugar dela. Com classe, Sim. com educação. Entendeu? Então, quando a gente... É porque o grito, eu acredito que o grito é o argumento do idiota. Então, quando você... O idiota não é pro ruim. O idiota é porque você não sabe se colocar. Quando você sabe se colocar, você entende aonde você merece, você não se desespera à toa, sabe? Você não deixa as pessoas te dominarem desse jeito. Quem tá com a razão, ela não precisa se desesperar, né? Muito pelo Exatamente. contrário. E é muito mais, quando você é elegante, dói muito mais. Dói muito Eu mais. acho que assim, eu sempre falo isso nos meus encontros, eu faço muito sarau em encontros de mulheres, né? E uma das coisas que eu sempre falo, assim, é da minha adolescência. Eu falo, cara, se tivesse esse tipo de encontro, ou esse tipo de tema, na época que eu tinha 12, né, 12 anos, 15 anos, isso teria feito uma diferença absurda na minha vida. Né? Sim. Falar sobre certas coisas, se colocar em certos lugares, principalmente nós de ambiente feminino, mas eu digo isso também para os meninos. Né? Você imagina, eu sempre falo, eu não posso falar por um homem, eu não sei qual é a dor de não poder chorar. Eu não sei qual é essa dor. Sim, Assim sim. como um homem nunca vai saber qual é a dor que a mulher tem quando sai na rua e pensa, caramba, tomara que ele só me assalte. Sim, sim. Né? De Né? você sair do Então, metrô meia-noite e rezar para chegar em casa bem. Pensa o tempo todo. Né? E isso também que você falou assim, muito importante, você falou agora, porque a sociedade ela é machista como um todo, tá? Nós somos criadas sem identidade sexual, a gente não tem vagina, a gente tem pepeca, peteca, pixirica, né? Eles têm peru, piroca, então eles têm que ter, desde muito pequeno, eles são forjados pela sexualidade, né? Eles vão comer todo mundo, bota o pau pra fora, mija em qualquer lugar. Eles são criados pela sexualidade e nós por nenhuma. Entendeu? Então, quando a gente cresce, a gente não sabe nem o que a gente tem, porque a gente não tem vagina. Então, não sabe e é lidar um com órgão. aquilo, não sabe nem diferenciar onde sai o pipi. Não, Entendeu, gente? isso Vamos assusta. entender que Isso. são lugares diferentes, tá Total, bom? eu fiz até um post sobre isso, porque isso bombou Aham. no Big Brother, eu fiz até um post sobre isso, porque xixi não sai da vagina, gente, pelo amor de Deus. Mas assim, e muito importante, porque quando nós não sabemos o que nós merecemos, a gente acaba aceitando qualquer coisa. E aí, quando você faz, agora menos, mas quando na minha época, por exemplo, fazia 15, 16 anos, e aí e começava um namoro, você acaba entregando para aquela outra pessoa o seu prazer. E ela não tem essa responsabilidade. Na verdade, eles também não sabem o que fazer. Eles aprendem em pornô. Então, eles aprendem de forma completamente errada, a gente não aprende nada, a gente pega, joga na mão deles e a gente se abstém da responsabilidade e culpa o outro por não ter. Entendeu? E muita gente vive essa vida. Ó, tu sabe que eu tenho uma cliente que ela estava com. Já tem um tempo isso. Ela estava com 54 anos, ela ficou casada há 30 anos, e ela comprou um Rabbit comigo, um acessório daquele que Comprou um quê? gira, Desculpa. um vibrador chamado Rabbit. Aquele que gira, assim, sabe? Que é o coelhinho do Sex and the City. Foi a primeira vez que ela teve um orgasmo na vida. Ela achava que por 30 anos o que ela tinha era orgasmo. E aí eu falei pra ela, tá em tempo ainda, você tá com 54 anos só. Entendeu? Que Aliás, bom que você... tem vários documentários também. A Netflix tem um documentário que é o Tem, Explicando. explicando. Tem várias Explicando. coisas super interessantes e tal. E tem um Tem, explicando sobre orgasmo, que eu achei o tem. máximo, assim. Eu É. assisti e falei, caraca, cara, mudou tudo, né? E essa descoberta mesmo, a gente tem que se permitir mais, né? Eu posso falar por experiência própria,
que assim, eu fui ter a experiência de um primeiro orgasmo e saber exatamente o que é isso muito recentemente, né? E hoje eu tenho assim a maturidade, né? Apesar de ainda ser nova, né? Eu acredito que eu consegui chegar numa maturidade ainda mais num relacionamento. Eu tenho um relacionamento de 3 anos e que a gente tá ali e tá se permitindo, sabe? E eu penso assim, falo assim, cara, que gostoso isso, sabe? Ainda poder descobrir coisas novas, falar, olha só, isso aqui é interessante, pedir e não ter vergonha. Isso muda tudo, porque isso é intimidade, né? As pessoas têm intimidade para conversar sobre dinheiro, sobre viagem, sobre a vida do outro, mas não tem a intimidade de conversar sobre sexo. E a gente tem muito tabu, né? Eu costumo dizer que sexo pra gente, sexo e relação sexual, né? É aquela corrida de obstáculo que a gente tem que ir pulando, pulando, pulando. E aí, como eu, tem várias outras mulheres que eu agradeço muito que estão falando abertamente sobre isso. E é uma pena que as mulheres ainda tenham isso, sabe? Assim, eu escuto muito as mulheres falarem ainda, mas como assim eu vou conversar com meu marido sobre orgasmo? Sabe? Como é que eu vou dizer que ele não tá me dando prazer? Eu falo, mas o teu prazer é teu. Quem tem que aprender a se dar é você, que é você que tem vagina. Olha, esse aqui é um Exatamente. clitóris. Deixa eu ver se você consegue ver daí. Ó, esse é um clitóris, ó, em tamanho quase natural, tá? É uma prótese em 3D. Essa prótese, esse mapeamento é um absurdo, me assusta, porque esse mapeamento aqui saiu em 2013 só. Tá? Foi a única vez que teve um mapeamento, porque não era ligado, né? As pessoas não ligam para o prazer feminino. E Sim, eu fui tem levar muitas isso. pesquisas até, né? Sobre o prazer feminino. E É, sobre não só o prazer, a sexualidade, mas a fertilidade feminina e como isso se dá também. Então, assim, tem que ter mais incentivos para ter mais pesquisas sobre isso com também. certeza, com certeza. E o que acontece é que, assim, ao longo da história, tem um documentário, depois eu vou até te mandar, que é uma Aham. menina que ela ganhou prêmio na França, que ela com 16 anos fez um vídeo maravilhoso, curto, mas é um documentário explicando sobre o clitóris, que ao longo da história, todo mundo que pesquisou sobre o clitóris foi homem. Como assim? Entendeu? Então não tem realmente como saber como é que funciona. Mas você vê, eu levo sempre isso aqui nas palestras, eu falo, alguém sabe o que é isso? As pessoas falam, isso é o osso do frango? Da sorte? Ah, o... Sabe? Porque não tem noção do que tem, sabe? Isso aqui é quase em tamanho Sim. natural mesmo, ele é um pouquinho menor que isso, tá? E Aham. ele fica assim, posso falar sobre isso, né? Por favor. Tá vendo? Estamos Essa é a interessados. Gina, essa é a minha companheira, é a Gina, e ele Ah, eu fica vi na assim, sua última live, eu amei. ele fica assim, na entrada do canal vaginal, tá vendo? A gente só vê isso aqui pra Aham. fora. Tá Sim. vendo? Tudo isso aqui tá dentro do canal vaginal. Gente, é o único órgão feito para dar prazer. O pênis é reprodutor. O clitóris, a única função dele é dar prazer. Então, nós somos sexuais, entende? Clitóris quer dizer chave do prazer em grego. 8.000 Aham. terminações nervosas só aqui. Você pode estar com 100 anos, Lulu. O seu clitóris nunca envelhece. Sabe? Então, assim, cabe a nós Esse entender prazer não isso. tem idade, gente. Não tem idade. Cabe a Não nós tem. entender isso, pegar essa rédea e falar, cara, eu tenho isso aqui, deixa eu dar uma de DJ aqui e ver o que isso acontece. Entendeu? Aham. Para quando você for lá para o ato sexual, inclusive, você não ir com o teu balde vazio para alguém te encher, sabe? Você está indo transbordando. Alguém só vai te transbordar porque você é completa. Entendeu? E a gente anda muito balde vazio pela rua para alguém te encher. E aí, muitas vezes, aquele beijo na Procurando rua, você esse. pensa 2 vezes. Procurando não só fisicamente, mas emocionalmente esse Emocionalmente, preenchimento que na verdade está. sim, sim. E, E acaba gente, mergulhando. Fala. é somar para dividir, né? Não tem isso. Isso. É isso, é isso. E muitas vezes as mulheres elas não entendem que assim, elas vão pra rua, a caça, entendeu? A caça tá trocando um pouco. A mulher tá indo pra rua caça porque tá vazia. Ela tá Sim. achando que ela é uma metade, entendeu? É. Não, ela é uma laranja redonda. Ela tá Ó, procurando outra laranja tem um redonda. comentário super bacana aqui da Sereiarte. Ela falou: outra coisa que é foda é uma mulher que fala sobre tudo sem tabu e as pessoas olham torto e depois olham para um namorado, tipo, ah, tu deixa isso? Olha isso. Né? Aí ela Mas fala, olha, ele jamais me cortou, tá falando sobre o namorado dela. O pessoal fica olhando pro namorado dela, quer dizer, cara, tu deixa isso e ele jamais te cortou. Por isso que eles estão juntos
até hoje, né, Buba? Mas assim, eu escuto isso. Quer ver? A pessoa, quando ela... Você já reparou que o homem, olha o machismo, né? Quando ele vai cantar uma mulher, ele pergunta assim, você tem namorado? Não, ela não vai ficar com ele porque ela não quer. É porque ela tem namorado, entendeu? Isso é um machismo. Você tem namorado? Ou o seu namorado? As mulheres também reproduzem isso, sabe? Você tem... Ué, você vai com essa roupa, teu namorado vai deixar? Teu marido vai deixar? Como assim, sabe? E muitas pessoas caem, tá? As mulheres têm essa tendência de abrir um pouco essa guarda porque procuram um salvador. A mulher, ela está sempre em busca de alguém para amparar, né? Um segundo pai. Na verdade, assim, nós somos criadas, por quem seja, qualquer um que seja, nós somos criadas para ser mulher. A gente sai de casa sendo mulher. E os homens saem de casa sendo filhos. Eles continuam sendo filhos. Eles só procuram uma outra mulher para ter uma mãe também e transar. Então, cabe a gente saber qual é o teu papel nesse relacionamento e também não aceitar isso. Porque eu vejo muito relacionamento em que a mulher acaba sendo mãe do cara, mulher, e é muito cansativo isso. Entendeu? É muito tá cansativo. Procurando uma namorada porque tá querendo uma mãe, né? Porque tá querendo isso. uma... E sabe que, assim, psicologicamente falando, os homens, eles associam qualquer mulher que ele esteja à mãe. É subconsciente. E ele só consegue dissociar isso, separar isso, quando ele vai para o sexo. Então, muitos homens são agressivos no sexo porque não gostam da mãe. Porque tem problemas com a mãe. Então, acabam se tornando muito agressivos no sexo, inclusive, sabe? Então, e tem mulheres que aceitam esse tipo de coisa, sabe? E só me mostra isso, que quanto mais a mulher aceita... Eu dei uma olhadinha aqui, só por curiosidade, enquanto você falava. Eu falei, vou dar uma olhadinha aqui para ver qual é o nosso público masculino aqui nessa live. Nós temos mais ou menos umas 20 pessoas aqui com a gente rodando. Dessas 20 pessoas, eu tenho 4 homens aqui com a gente. Alguém falou alguma coisa? Então, assim, já é muito bacana, né? Mas precisamos aumentar esse número. Aumentar. Eu, graças a Deus, eu tenho uma... A gente, na hora nenhuma, falou assim, meninas, venham ver a live. Não, é para homem e para mulher. Para todo mundo. Para todo mundo, a informação para todo mundo. Para você ver, eu tenho uma facilidade, graças a Deus, eu recebo muita mensagem no direct, muito pedido de ajuda, muita dúvida, e eles vêm, sabe? Seja para dizer que... Quer ver? Eu liberei um e-book, eu fiz um e-book sobre autoestima, tá no meu destaque, é um presente que eu fiz. Veio um depoimento de um rapaz enorme, dizendo que a esposa dele me segue, e que ela viu o e-book, aí ela parou para pensar, chamou ele, eles leram, e que do dia 17 de março até hoje, a vida deles mudou. Porque eles começaram a conversar, entendeu? Eles começaram a falar, entendeu? E acaba que dor, né? Dor é energia parada. Então, a gente, quando guarda as coisas, a gente tem a tendência de aceitar muito as coisas, fica uma energia, uma dor que você não sabe de onde ela vem. Quando você começa a soltar, dá uma leveza, sabe? Dá um brilho no olho de você literalmente poder ser você mesma, sabe? E a gente acaba sendo abusada, muitas vezes, é difícil, é duro o que eu vou falar, mas a gente acaba sendo abusada por permissividade, entendeu? A gente acaba entrando em relacionamentos abusivos porque no primeiro não, você deixou. E aí você vai aceitando e aceitando, quando você vê, você está num relacionamento extremamente abusivo, que eu não estou entrando num lugar de agressão física, não é isso. Mas não vai usar essa roupa, é o que você está fazendo, o relacionamento abusivo não necessariamente ele é fisicamente abusivo, né? É pior, ele é psicológico. E pode ser muito pior, porque num relacionamento fisicamente abusivo, né, é aquela coisa assim, às vezes, pum, dá o alerta na pessoa, a pessoa fala, opa, peraí, deixa eu meter o pé. Mas no psicológico, ele é muito pior. Porque ele a habilidade da pessoa, e aí você fica lá, não, mas ele vai mudar, ou ela vai mudar, porque existem muitos homens também que sofrem relacionamentos abusivos, né? Perfeito. Os dois lados aí também. Então, tem aí os meninos vivendo em relacionamentos, e aí pensa assim, mas eu não vou encontrar ninguém, né? Mas ela querendo ou não, ela me dá aquilo, né? Ou ela me preenche naquele outro. Aceita a migalha, né? Aí é bem mais complicado, né? É químico, né? A gente cria uma dependência química da pessoa. Então, fica difícil realmente você se desvencilhar. Tanto que as pessoas, às vezes, estão de fora tentando te alertar. Casais homoafetivos também. Tem aí? Casais homoafetivos também. Em qualquer relação. Pessoal e interpessoal, inclusive, o abuso. Só que a gente cria uma dependência química daquela pessoa.
É químico. Você acaba passando a depender daquela migalha que a pessoa te dá depois, porque ela te agride, depois ela te dá uma migalha para te manter. Entendeu? Que é igual quando você vai doutrinar cachorro, que eu falo, né? Você manda ele sentar e depois você dá o biscoito. Ele não está sentando porque ele sabe que é certo, ele sabe que vai ter o biscoito depois. Então, muitas mulheres até começam quer dizer, a mulher ou o homem, tá? Ela começa a fazer com que a briga aconteça para ter a migalha depois. Entendeu? Fica dependente da migalha. E depois fica num ciclo vicioso que não consegue sair, sabe? Tem muita gente com pai e mãe, assim. Eu tenho uma cliente que casou, foi pra lua de mel, acho que ela ia ficar 5 dias, e aí não aguentou ficar 3, porque não estava aguentando ficar longe da mãe. Voltou da lua de mel, casou, casa linda, tudo pronto, ela não conseguia ficar em casa. De dia ela ia para casa da mãe, depois ela voltava, entendeu? E aí você vê a dependência, né? A mãe criou essa dependência nela, ela criou uma dependência da mãe, ela sabe, ela fala abertamente, mas ela não consegue. Quando você começa a trabalhar, ela fez coach comigo, quando ela começa a trabalhar isso, e aí começa a vir os pontos de dor, ela pula, ela foge, entendeu? Porque prefere a anestesia do que tirar e sentir a dor de uma vez para poder curar. E como é que funciona, Elô? Você falou, então, dessas pessoas que te procuram. Como é que funciona o teu processo, assim? Você conhece a vida da pessoa? Como é que você faz essa consultoria, assim? Assim, eu faço o seguinte, né? O meu programa de coach, geralmente, a primeira sessão é onde eu faço uma anamnese, onde eu pego a pessoa até a idade em que ela lembra, tá? Porque nós temos uma formação de mentalidade sexual em casa entre 3 e 6 anos de idade. Então, tudo que você vive na sua casa entre 3 e 6 anos de idade, tu guarda no teu subconsciente e depois tu reprograma para tua vida sexual. Então, eu gosto de voltar o máximo de lembranças que ela tem. E aí a gente faz um programa, porque eu costumo dizer o seguinte, né? Eu sou sexóloga, mas eu gosto de trabalhar com coach, é isso que a gente está fazendo aqui agora. Eu consigo conversar com a pessoa. E aí é um programa de 10 sessões, onde a gente vai fazer toda a reprogramação desse sistema de vida que ela tinha, trazer ela para a realidade da vida dela, e aí ela no cru entender o que ela merece, o que ela vive e o que ela merece, para ela poder seguir a vida dela, entendeu? Raramente alguém faz só 10 sessões. As pessoas, quando acaba 10 sessões, eu falo, agora se você quiser andar um pouquinho sozinha, mas as pessoas geralmente renovam as sessões. Tem gente que faz uma, tem gente que faz 10, tem gente que faz 5, entendeu? Tem gente que faz em grupo, tem grupo de mulheres, até 5 mulheres que fazem grupo, que elas viram. Oi? Você atende casais também? Casais também. Mas é mais difícil, porque o casal, eu gosto de fazer o seguinte: eu atendo ele, eu atendo ela, e em algumas sessões eu atendo os dois. Entendeu? Porque eu costumo dizer o seguinte: toda história tem 3 lados. Tem o meu, tem o seu e tem a verdade. Então, o casal, para não virar uma briga na sessão, porque o ego sempre diz mais forte, né? Eu estou sentindo isso. As pessoas não se colocam no lugar do outro no relacionamento. Tanto que a incidência de divórcio hoje está 92% por falta de diálogo. As pessoas não conversam, elas se colocam como sofredoras e elas passam a não olhar o lugar do outro. Então, eu faço uma sessão para entender o que ele passa, uma para ela, eles separados, e aí eu junto tipo, na 5ª sessão, na 8ª sessão, entendeu? Para poder eles já entendendo melhor, sabe? Mas atender o casal junto assim é muito mais difícil, porque por isso, para não virar uma guerra, entendeu? Porque as pessoas têm o eu muito, muito latente. Sim. Eu vou falar pro pessoal, assim, para a gente se introduzir aqui, né? A Eloá me procurou aqui no Espaço Cultural, né? Quando a gente ainda estava funcionando. E a nossa ideia inicialmente era fazer dentro de um evento aqui na casa, trazer, né, a Caixa dos Mistérios, que é o que a gente está trazendo hoje, né, fisicamente aqui no espaço. Com a galera descontraída, bebendo cerveja, inclusive, dá licença, Elô, porque hoje é sexta-feira, primeira da minha, então... Eu tô na água mesmo, eu tô na água mesmo. E a nossa ideia inicialmente era essa. Bom, rolou tudo isso, né? Coronavírus e tal, estamos aqui fazendo esse projeto das lives do Olho da Rua, né? Esse encontro de quarta a sábado aqui através do Olho da Rua 06. E aí eu conversei com a Eloá e falei assim, Elô, você topa fazer pela live? Vamos tentar? Vamos ver como é que funciona isso?
E ela topou, a gente marcou hoje. Então, a gente vai ter a Caixa dos Mistérios, que são algumas perguntas que antecipadamente a gente recebeu. A Eloá tá lá com a caixinha dela. E que ela vai poder responder. E vocês que estão aí também podem mandar Podem perguntas. perguntar. E podem comentar à vontade também, que a gente Por vai favor. fazendo essa troca aqui também, né? Até se as pessoas Queria tiverem falar ideia para algumas. Oi, fala, Até se as Lu. pessoas tiverem ideia de tema para a gente fazer mais uma, né? Exatamente. Pode A gente mandar está pra gente aberto. também. Manda aqui no Olho da Rua 06 ou manda lá para Elô para a gente fazer essa troca. E dizer também, né, que aqui a Elô, além, né, de ter esse trabalho que ela faz, os atendimentos, ela mandou aqui para mim que está rolando algumas oficinas, né, que ela está produzindo. Então, eu vou abrir aqui o link que eu já deixei posto aqui para a gente puxar, da próxima oficina que ela está fazendo. Vai ser uma oficina online? Como é que vai ser esse encontro? É o workshop que você diz, né? De pompoarismo, O tá aí? workshop. Eu gravei também a minha palestra de pompoarismo, botei ela num preço super promocional e é esse material que tá aí. Olha, eu vou mostrar aqui Que para vocês. Ó, tô aqui no link que ela me mandou, que aí você já entra aqui para a oficina. de pompoarismo. São os exercícios, o O que trabalho que todo de é o pompoarismo. pompoarismo? Eu vi a sua live, mas eu vou falar que eu sou leiga. Então Tá, explica pra então vamos gente. falar disso. O pompoarismo, ele é uma técnica milenar. Eu fiz agora até 4 lives, eu consegui salvar as 4 lives, eu vou fazer um material também para disponibilizar no GTV. Aham. Que é uma técnica milenar para enrijecimento da musculatura vaginal e do assoalho pélvico, tá? Tem também o pompoarismo masculino, que nesse material aí eu só estou falando do pompoarismo feminino, e a gente ainda tem, né? Eu faço esse curso há 15 anos e a gente ainda tem muita dificuldade de entender para que serve pompoarismo. No Brasil, as pessoas falam de pompoarismo muito para sexo, tá? É óbvio que para relação sexual ele vai mudar e muito, muito, muito vai mudar o teu orgasmo, vai mudar o orgasmo do teu parceiro, vai mudar a sua intimidade com você mesmo, seu cérebro muda para sexo, mas a tua saúde melhora muito. Por quê? Porque ele age justamente no assoalho pélvico, que é uma trama, é o único músculo que nós temos em trama, tá? Ele faz uma rede que segura aqui tanto os seus órgãos para cima quanto o seu abdômen. Então, quando esse músculo está fortalecido, aí você não tem queda de bexiga, você não tem incontinência urinária, você não tem várias doenças. Períneo, né? O Brasil é o segundo país no mundo que mais faz cirurgia de períneo. Então, por quê? Porque as pessoas querem vender a cirurgia, elas não querem te vender uma cura. São exercícios básicos que você começa com essa bolinha, e aí ali nesse workshop eu estou dando todo o passo a passo dos exercícios. É uma palestra minha que eu passei para online, eu não tinha esse material. E aí, o que acontece? Você melhora com pompoarismo, cólica menstrual, ciclo menstrual, lubrificação, orgasmo. O nosso orgasmo, ele dura mais ou menos de 9 a 14 segundos, tá? Dentro de 1 minuto. Você vai para 1 minuto e 40, sabe? Com 30 segundos de pico. Então, muda muito isso, muda a sua percepção sexual, entendeu? Então, quando você está ali fazendo os exercícios, você melhora menopausa, melhora muita coisa. Então, e é para todo mundo, não tem idade, sabe? Não tem essa de que usa DIU. E essas lives que eu fiz foi justamente para tirar as 13 maiores dúvidas sobre pompoarismo, entendeu? Então, esse material é isso, é saúde. Olha, gente, então lá no Instagram da Elô, depois se vocês se interessarem, entra lá, manda para ela, tem um linkzinho que ela pode te mandar para você conhecer mais. E tem as lives também que vocês podem acompanhar. Você vai fazer mais lives daquelas, Elô? Agora eu vou fazer, semana que vem eu vou começar a fazer sobre sexo tântrico. Eu vou tirar as dúvidas sobre o que é sexo tântrico, massagem tântrica, da onde veio. Vou falar um pouco sobre isso também, porque está sendo muito pedido. E depois eu vou falar sobre sadomasoquismo, que também está sendo muito pedido, entendeu? Legal. Então as pessoas têm muita dúvida disso. Legal. E aí eu vou falar. Seguinte, a gente já recebeu aqui nos nossos comentários uma primeira pergunta, Tá. 2 perguntas, na verdade. Aí eu não sei como é que você quer fazer, se a gente dá prioridade para as que você tem aí, ou se a gente pega aqui já uma. Eu vou, gente, sempre acompanhar aqui para ficar marcando, tá? Mas, de qualquer forma, essa live a gente vai postar depois ela,
tá? E se tiver muitas perguntas, a gente provavelmente não vai conseguir responder todas aqui, tá? Fica lá, entra em contato com a Elô, tá? Manda sua pergunta também para ela. E a gente tenta, assim, cobrir o máximo de perguntas que der, tá certo? Então, vamos fazer o seguinte, você me fala qual é daí, porque elas costumam ser muito parecidas. Então, às vezes, a que estão fazendo aí é a mesma que eu tenho aqui. Então, tem duas perguntas aqui. A primeira é bem engraçada. Ela fala assim, o jato de esperma hidrata a pele? Não. Acho que não. E acho que isso é boato. Já fiz essa logo de cara que eu tava achando que essa resposta ia ser fácil. E deu só um adendo. Cuidado, porque se cair no olho, queima. Tá? Desculpa, cortou. Se cair no olho, o esperma queima o olho. Ó, gente, então, cuidado. Eu sei que o esperma com água faz cola. Agora, que hidrata a pele, acho que não. Acho que não é muito legal. E tem uma pergunta aqui que eu achei bem legal. Ela fala o seguinte: Elô, me ajuda. Morro de vergonha de me autoconhecer. Aí, quando estou com o meu ficante, ele faz de tudo para eu gozar, mas eu não consigo chegar lá e fico com vergonha ainda porque não consigo gozar. Depois ela fala, logo depois ela fala, ele me pergunta por que eu não chego lá, mas eu não tenho nem o que responder. Ela não sabe. Ou seja, não tá se conhecendo, né? Isso. Ela vai ter que tirar, assim, ter que é horrível, mas o certo seria ela começar a relacionar-se para relacionar-se, sabe? Sim. Ela começar um autoconhecimento, que ela mesma disse, né? Que ela não tem esse autoconhecimento, então ela começar a... Peraí, o que eu gosto? Porque ela acaba criando uma ansiedade na hora que ela vai para a relação sexual de que ter que dar conta e ter que provar para ele, entendeu? Ele também não tem noção do que está acontecendo, né? Ele está acostumado a ver a mulher, no filme pornô, a mulher gritar que está gozando. Então, na verdade, assim, ela agora tem que se preocupar um pouco menos com ele, tá? Passar a ter uma... Sabe uma dica? Pega um espelhão, abre um compassão do Criador, entendeu? Vai olhar o que você tem, futuca, mexe, gira, com muita suavidade. A gente tem 8.000 terminações nervosas no clitóris, é o lugar mais sensível do corpo, então o toque aqui tem que ser sempre muito sensível, tá? E aí, ela começar a ter um relacionamento com ele. Porque eu costumo dizer o seguinte, se você não gosta de transar com você, ninguém vai gostar. Então, você primeiro tem que gostar de transar com você, para você se sentir gostosa, se sentir tesão, para você depois poder reproduzir com outra pessoa, entendeu? E aí ela acaba que ela tá criando uma ansiedade, e aí mesmo é que não vai acontecer. Sim. Tá? E talvez uma confiança também, né? Ela pode ter uma questão de confiança na vida dela, que ela também não consegue confiar para relaxar, e aí ela também está criando essa ansiedade. Pode ser isso. Mas, dica, abre a perna na frente do espelho e começa a se olhar. Exatamente. Bem legal. Beleza, eu vou guardar, tem mais uma perguntinha aqui, eu vou guardar para você responder a da Caixa dos Mistérios e eu volto para essa daqui. Na Caixa dos Mistérios fizeram uma pergunta seguinte: como é que eu faço sexo Porque sexo anal ainda é um tabu. Eu tô falando em palestra que eu falo, gente, eu vou falar sobre sexo anal, as pessoas fazem assim, parece que dá um negócio dentro do ânus, assim. A pessoa já aperta nesse momento, né? Faz um pula pirata, sabe? Faz um pula pirata. Eu falo, gente, calma, eu só vou falar, né? Porque nós não temos informação de qualidade sobre isso, sabe? Porque se a gente tem a tendência de deixar o sexo anal na mão do homem. Ele sabe muito menos que a gente. Porque eles acham que sexo anal é metrô 6 horas da tarde, que abre e empurra, senão não é. Né? Eles aprenderam aonde? Né? Eles aprenderam no filme pornô. Que a mulher tá ali igual, porra, Nárnia, enfia o negócio vai pra Nárnia, entendeu? E tudo assim. E não é assim, sabe? Não é sexo assim, anal. Gente, pelo amor de Deus. Não, me ajuda. Não é fácil assim. Não é, gente. Espia aqui o negócio. Sexo anal é o seguinte, primeira coisa do sexo anal, você tem que ter lubrificante. Lubrificante de qualidade. Porque assim, eu vejo as mulheres comprando cremes de cabelo caríssimo, né? Porque meu cabelo merece melhor. Compra creme hidratante caríssimo, porque minha pele merece melhor. Mas o cu não merece, não. Compra qualquer coisa. Tem gente que me liga e diz que qualquer coisa. Quali. Tá a pessoa se sujeitou. Quali. Margarina Quali. A ser humano pegou da geladeira e passou Quali. Que amor é esse que a pessoa tem por ela mesma, gente?
sabe? Creme de cabelo. Tem muita gente que usa creme de cabelo. Entendeu? Aí assa depois, porque tem química, tem alguma coisa, não sabe o que que houve. Ah, o cara que não soube fazer. Não, você não está usando o produto correto. Então, um bom lubrificante, porque ânus não lubrifica, tá? Não tem céu, não tem nada que faça ânus lubrificar, tá? E a lubrificação que sai da vagina pode não ser o suficiente. E saliva, gente. Saliva também não é legal, tá? Porque a saliva, você também tá pegando molécula da boca, que se você tem alguma coisa na boca, você também já tá passando para lá. Então, saliva também não é legal. Não é o recomendado. Não é o recomendado. Então, um lubrificante de qualidade, tá? Existe hoje no mercado, na minha loja até tem, os de sensibilizantes, que eles são liberados pela Anvisa, para ele tirar o teu desconforto ali do início da penetração, tá? Penetração anal, então você tem esses dois produtos que lubrificante você deve usar, tá? Preservativo é imprescindível se você vai ficar brincando de pular para um lado e para o outro. Quer fazer anal vaginal, tem que ter ali uma meia dúzia de preservativo, porque você não pode ficar brincando de ficar sexo anal, sexo preservativo, né, gente? De jeito nenhum. Até me dá um negócio aqui. Entendeu? Porque a vagina é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá bom? As pessoas, elas se sujeitam a umas coisas que eu não entendo. Porque depois, qualquer coisa para curar na vagina, 15 dias aí. Entendeu? Então, começa a penetração anal sempre de lado, de conchinha. Porque tem motivo para isso. Tá? Além do canal estar mais relaxado, qualquer exame retal que você vai fazer, o canal é sempre de lado que você faz, porque é como o canal está mais relaxado. Tá? Além disso, quem faz a penetração aí é a mulher, não é o homem. Porque se ele fizer, você já consegue sair. Então, qualquer outra posição que você esteja, ele é tomado pelo demônio do cu, ele não está te ouvindo mais, e aí você pedir para parar, ele não vai conseguir, porque ele tá cego, ele tá surdo, cego, ele quer estar comendo tudo, entendeu? Então ele tá ali privado de uma sensação que você pedir para parar, ele não vai conseguir. Então, quando você começa de lado, você tem o controle da penetração, você tem essa pessoa aqui falando no seu ouvido, brincando com clitóris, você podendo usar um brinquedo, ele podendo te estimular, você consegue fazer o sensorial junto para relaxar. E o teu cérebro, a dor e o prazer é do mesmo lado do cérebro. Vamos botar como se fosse um canudo, para as pessoas entenderem. O canudo que te dá prazer no cérebro é dessa grossura, e o da dor é dessa. Então, quando você está sentindo os dois, o teu cérebro tem a tendência de te dar o prazer. Então, quando você está relaxada, você está ali sabendo o que você está fazendo, você consegue ter prazer, tá? O orgasmo de penetração anal é muito intenso. Mas tem que saber fazer, porque uma única penetração anal pode te dar um trauma pro resto da tua vida e você nunca vai querer fazer aquilo, entendeu? E é uma zona erógena tanto para elas quanto para eles, tá? Hoje eu fiz um post sobre isso, os 3 maiores fetiches que eles não contam. E um deles é a inversão, né? O dedinho, o fio terra, para eles também. A próstata é muito sensível e pra gente também é muito sensível, é muito prazeroso se você fizer dessa forma correta, entendeu? Não dá pra... Gente, vamos fazer, cara. E eu achei muito bom quando você falou do produto correto. E aí me veio a memória aquela história. E, gente, eu juro por Deus que é uma história de uma amiga minha. Eu juro pra você. Mas é muito boa. A minha amiga, a história é a seguinte, estava, né, minha amiga, o namorado e tal. E aí resolveram fazer uma massagem. Aquela coisa, pegou um produto, né, de massagem, que é um produto de massagem, que tem uma ardência, e foi lá, fez a massagem e tal. Na hora de fazer a penetração, o rapaz achou que ia ser boa ideia passar aquele produto ali na hora. O que aconteceu? Na hora que entrou, o negócio começou a arder. Para o danada, assim, um demônio. Saiu os dois pelados no meio da casa, com mãe, com pai, com todo mundo, correndo atrás de chuveiro, de chuveirinho, ou seja, né? Negócio que ficou pra história, que eu lembro disso há 10 anos, que eu lembro que aconteceu com uma amiga minha. Então, gente, é isso. Não dá pra usar o produto errado. Não dá. Vocês isso é uma coisa com espuma de barbear? Não. Você escova o dente com a pasta de dente. E quando você vai usar... e eu também acho que vai um pouco de falta de informação. A pessoa não tem informação, ela entra na farmácia. Já começa que ela tem vergonha de comprar. Porque as pessoas associam lubrificante à penetração anal. E não. Lubrificante é lubrificante. E aí as pessoas estão na farmácia e já têm vergonha de comprar. Não tem informação. Então elas acabam usando qualquer coisa. Mas assim, se você se ama,
passa a buscar agora produtos de qualidade. Um lubrificante decente, ele não vai custar menos de R$ 49,90. E tem um porquê, ele não pode ter álcool na fórmula, ele tem que ser correto, ele tem que imitar a sua lubrificação. Tem toda uma empresa, uma indústria por trás para fazer as coisas de qualidade, entendeu? Até acessório mesmo. As pessoas compram qualquer coisa e falam, comprei esse aqui baratinho, entendeu? Mas compram sapatos de R$ 300. Imagina. Eu vou botar um negócio, dá o fone, uma inversão muito doida, entendeu? Pode. Mas, assim, o sexo anal é isso, sabe? As pessoas... e, assim, muita gente é que tá vindo as perguntas das pessoas, né? Mas, por exemplo, eu vou ficar muito larga se eu fizer sexo anal. Eu falo, quantas vezes você vai dar esse custo? Espera aí. Como é que é? Desculpa, não entendi. Porque muita gente fala assim, eu vou ficar larga, vai ficar saindo coisa de mim, entendeu? Porque... Eu vou abrir um canal ali que eu nunca mais vou fechar. Um tatuzão, né? Um tatuzão. Gente, olha só, vou explicar. Porque quando vê muito filme pornô, o que acontece? Quando você tá vendo um filme pornô, você vê a penetração, e o cara, quando tira o pênis, você vê um negócio abertão, que se você tropeçar, tu vai pra Nárnia e nunca mais volta, né? Uhum. E aí você olha aquilo e tu fala, meu Deus do céu, essa mulher tá arrombada, tá enorme. Mas não é. A musculatura da vagina, ela é elástica. Se você introduzir um dedo e tirar, ela abre e fecha. A do ânus não, ela é mais rígida. Então, se você introduz alguma coisa e tira, ela demora mais tempo para voltar. Então, quando você está tendo a penetração, o que dói realmente, o que incomoda, é só a entrada do ânus. O canal é normal. Então, quando você introduz alguma coisa e tira, essa musculatura ela vai fechando devagarzinho. Por isso que você vê que qualquer pessoa vai ficar daquele jeito. E aí as mulheres têm a tendência de achar que elas vão ficar daquele jeito. E não, você não vai fazer sexo anal com uma frequência, né? Sexo anal é brincadeira, é um fetiche, não é para você ficar toda... E também deixar isso acontecer, de ficar toda a relação sexual você fazer porque o cara quer, entendeu? Sabe? E se você deixa isso muito na mão dele, ele também não sabe o que fazer, ele vai querer morrer ali dentro, entendeu? Gente, olha só, tá em dúvida o negócio do produto certo? Procura uma pessoa que conhece. Vai lá, vai na boutique da senhora S e conversa com a Elô, entendeu? Pergunta pra ela qual é o melhor. Porque, gente, tem muita coisa de qualidade, tem muita coisa ruim e tem muita coisa de qualidade em qualquer indústria, sabe? Então, se as pessoas não começarem a pensar melhor nelas para isso também, peraí, eu vou para relação sexual, eu quero fazer uma massagem tântrica, eu vou pegar o melhor óleo de massagem tântrica, entendeu? Sim. Eu não vou na farmácia comprar qualquer coisa para não acontecer igual com a tua amiga. Queimar ali depois e não saber o que faz, sabe? Então... Elô, uma pergunta aqui que surgiu na minha cabeça agora. Existem linhas de produtos mais naturais que sejam com essa pegada? Como eu trabalho com a linha da Pessine, é uma marca Pessine. Todos os cosméticos que eu trabalho na minha loja são da Pessine, porque quase todos eles hoje estão 100%, quase todos eles estão veganos. Então, eu tenho uma linha de vegano, assim, muito incrível, sabe? O Orgax, o Choque Max, são produtos que são à base de jambu, a planta, né? Lá do norte, aquela planta que faz a boca vibrar. Então, ele faz a vagina vibrar, o ânus vibrar, o pênis vibrar. Então, eles estão nessa linha, né? A segunda melhor empresa hoje no Brasil. Treme. Treme, 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 maravilhoso. Então, sim, muita gente me pergunta sobre o óleo de coco, por exemplo. Deve sim usar, se quiser usar o óleo de coco como lubrificante, pode, mas tem que ser aquele que você compra no Mundo Verde, sabe? Ou aquele do potinho de vidro, ou tem um sachêzinho verdinho, que aí aquele é bacana, que você também pode usar como lubrificante o óleo de coco, entendeu? Para as pessoas que não querem comprar alguma coisa com petróleo, né? Então, pode usar o óleo de coco de boa, que não tem problema. Tem essa opção, se pode, né? Eu não sei como é que é a diferença, assim, acredito que não seja muito grande de questão de preço. Então, assim, optem por produtos mais naturais, que não usem petróleo, né? Que não usem bases químicas. Afinal de contas, é um negócio que você está botando no seu corpo. No seu corpo. Então, assim, de tudo. Qualquer coisa. Eu uso desodorante natural, sabonete, tudo que eu tento o máximo, assim, comprar de produtos orgânicos. E eu tenho assim, eu tenho um desodorante de alecrim que funciona assim, uma mil maravilhas. Peguei meu Dove, falei assim, tchau, Dove. E tô nele, tá sendo a melhor coisa. E a gente também, com isso, acaba trazendo... Não, e a gente também acaba trazendo uma percepção de cuidado com o lugar onde a gente mora, onde a gente vive, né?
Porque quando você procura coisas mais naturais, você também não está agredindo a natureza, sabe? Você está mudando também a percepção de pensamento para o restante, sabe? Não ficar só aqui focada nisso. E tem muita coisa, muita coisa. Toda linha de produtos hoje na minha loja é vegano. O vegano pode usar, entendeu? O lubrificante que está lá, os excitantes que estão lá, eles podem ser usados, assim. E é uma preocupação das empresas hoje, tá? É bacana falar. As maiores empresas hoje no Brasil de cosmético, eles estão com essa preocupação de trazer para essa coisa desse olhar do vegano, do natural, né? Eles falam vegano para as pessoas entenderem, né? Eles falam 100% vegano, para a pessoa entender, mas é o natural. Tentar pegar o máximo da natureza. Essa preocupação mesmo, que afinal de contas, né, é o planeta, é o nosso planeta, é aquilo que a gente bota no nosso corpo. Então, é a nossa segunda casa. Seja o mais natural possível. Legal. Elo, eu tenho uma pergunta aqui, masculina, tem uma pergunta de um homem aqui. Ele perguntou assim: por que sentimos vontade de urinar logo após o gozo? É porque o esperma ele sai pelo mesmo canal da uretra. Tá? O que acontece é que assim, o orgasmo, gozar, o homem goza, nós temos orgasmo. Por quê? Porque gozar quer dizer jogar algo para fora. Tá? Quando a mulher faz squirting, né, que ela ejacula, ela gozou. Sim. Entendeu? Então nós temos orgasmos e ele tem orgasmo interrompeu para gozar. Entendeu? Para jogar algo para fora, que é o esperma. Então é o mesmo canal da uretra, é o que mesmo que sai o esperma. Então, automaticamente, e deve, tanto eles quanto nós, todo mundo, acabou a relação sexual, deve urinar. Porque até para tirar as bactérias que possam vir a ficar ali na entrada do canal vaginal ou da uretra. Exatamente. Então, limpa. Né? E pra gente, tira da entrada da vagina. Autodefesa do nosso corpo, na verdade. Isso. O deles é de limpar o canal da uretra ali, né? E o nosso é de limpar a entrada da vagina. O xixi sai, ele limpa ali, né? A ureia, ele sai e limpa ali a entrada do canal vaginal para não ficar nenhuma bactéria. Então, é importante, mesmo que você não sinta vontade, que é muito difícil, porque você sente vontade. Então, é bacana você forçar um pouquinho para urinar. Então, é por isso. Porque respeitar os sentimentos do nosso corpo, né? É necessário. Vamos respeitar isso, porque o nosso corpo, muitas vezes, é mais inteligente do que a gente. Sim, ele tá conversando com você. Às vezes o teu corpo tá falando com você, ele tá te avisando. E você, que é uma coisa que eu até vou falar muito no sexo tântrico, né? Eu falo muito sobre energia no sexo tântrico, e às vezes a tua energia tá falando contigo e você não tá ouvindo, sabe? A gente não se respeita, né? A gente peita a gente. A gente não peita os outros, a gente peita a gente, né? A gente não se respeita. Então, essa pergunta dele está respondida? Porque sai quando ele interrompeu, ele ejaculou, então, automaticamente, a urina quer sair. Não é normal, é tranquilo, tá? Se ele ficasse com dor, se te saísse alguma coisa de cheiro forte, ou se ele não ficasse com vontade de urinar, aí seria uma questão, tá? Então, se ele está urinando, é tranquilo. Beleza. Tem mais alguma aí? Tem mais uma pergunta aqui. Uma pergunta sobre desejo. Isso é legal também. A gente está falando sobre respeitar o corpo. E a Cerearte perguntou aqui: eu gosto muito de ver pornô que tem dupla penetração. Isso pode ser um desejo? Sim, se é uma situação em que ela vê e aquilo excita ela, ele pode ser um fetiche, ficar na fantasia e ela não botar em prática. Entendeu? Ela pode não usar isso na vida dela e usar aqui só como fantasia. Entendeu? Mas pode ser, sim. É porque muitas vezes o que acontece é que quando você imagina uma situação, o cenário que você imagina, você tem a tendência sempre de colorir. E aí, na tua cabeça, aquilo vai botar em prática e fica uma merda. Então, a pergunta que ela tem que se fazer é: eu quero botar isso em prática? Ou isso vai ser só uma fantasia, né? Porque eu tenho um vídeo que chama Putaria, Fantasia e Fetiche, falando que são 3 coisas completamente diferentes. Então, às vezes, uma fantasia ou uma coisa que você olha e te dá tesão, não necessariamente é uma coisa que você vai colocar em prática, entendeu? Então, muitas mulheres gostam de ver filme de mulher com mulher, mas ela não quer ficar com outra mulher. Excita ela para a fantasia, entendeu? Então, a pergunta que ela tem que se fazer... E outra coisa sobre o desejo. Isso aí. Não necessariamente é algo que você vai realizar, mas que está no seu local de fetiche. Sim, está no seu lugar, está aqui.
entendeu? E aí ele tá no teu sensorial só e você, às vezes, botando em prática, acaba também. Aí também joga por terra a fantasia, entendeu? Muitas vezes ela não quer botar em prática. Mas, se ela quiser, ela tem que começar a se perguntar se ela se vê naquele cenário, entendeu? Eu me vejo nesse cenário, eu me vejo fazendo isso, porque eu vejo muitas mulheres falando assim, ah, porque o cara quer ficar com duas mulheres, mas se eu quiser ficar com outro homem, ele vai aceitar? Eu falo, mas você ficaria com dois homens? Olha a preguiça que dá isso, só de pensar, entendeu? Então, tipo, só de pensar dá muito trabalho, gente, entendeu? Então, tipo, Para, aí é muita coisa, gente. entendeu? Dois microfones, entendeu? Você se coloca no lugar e vê se você quer realmente realizar isso antes de você falar, entendeu? Porque às vezes o cara quer também realizar isso, mas ele não tem nem noção de querer pegar uma outra mulher e trazer para o relacionamento dele se aquilo vai dar certo. Então, primeira coisa é você começar a se colocar naquele lugar e ver se você quer fazer aquilo. Porque às vezes você vai fazer, não. Aí você fica só com aquilo na fantasia. Na fantasia. É. Bacana. Muito bom. O pessoal Tem mais falou alguma? aqui. Então, o pessoal falou aqui. Perguntou se você poderia falar um pouquinho sobre o pompoarismo masculino. Sim. O pompoarismo masculino, ele trabalha diretamente na musculatura peniana. Na Tailândia, nós começaríamos com 4 anos e eles com 3 anos a praticar pompoarismo, tá? Lá é cultural. E o que acontece é que, assim, lá é dote, né? Então, os melhores homens de cama, por exemplo, são filipinos. Então, na Tailândia é dote. Você casa com um pompoarista, né? Com a arte do prazer. Lá eles tratam assim. E a cultural é deles, então a gente tem que respeitar a cultura. Eu pude ir lá e aprender lá. É fantástico, assim. Mudou minha vida ter ido lá e ter aprendido lá o pompoarismo. Mas o pompoarismo masculino, ele trabalha principalmente a musculatura peniana. Tá? Então, geralmente o homem que faz pompoarismo, o diâmetro do pênis pode vir a mudar. Comprimento não, mas o diâmetro sim. Ele trabalha próstata, então incidência de câncer de próstata cai para 0,3 do homem que trabalha o pompoarismo, que trabalha no pênis, não usa bolinha, para deixar bem claro, tá? Não enfia bolinha em lugar nenhum, o homem. Uhum. E o que eu acho o máximo, ele aprender a controlar a ejaculação dele. Ele vai aprender a separar a ejaculação de orgasmo. Porque a curva de orgasmo masculino é muito curta. Ela tem 7 segundos, 9 no máximo. Ó, ele vai gozar, conta até 9 máximo de segundos, interrompe para ele poder ejacular. Então, o prazer dele é interrompido para ele poder ejacular. Entendeu? Então, na verdade, eles têm a primeira curva de orgasmo. A gente tem de 9 a 14 segundos. Pensa no eletro. Tá? Dentro de um minuto, nosso orgasmo ele tem esse pico de eletro de 9 a 14 segundos. Quando você faz pompoarismo, ele vai a 1,40 com 30 de pico. Tá? E o do homem, a gente não tem noção de quanto de prazer ele pode vir a ter, porque ele vai parar de ficar jogando energia vital fora. Porque quando o homem goza, ele fica cataléptico, já reparou? Ele goza, ele quer dormir. Porque o corpo dele precisa de 20 natural. Isso, porque o corpo dele precisa de 22 minutos para reiniciar. E a gente fica cataléptica, a gente fica analéptica, entendeu? Porque a gente mexe no nosso chakra da criatividade e a gente quer conversar, a gente quer carinho, a gente quer abraço. Então, a gente acaba de gozar, a gente teve um orgasmo, a gente quer conversar, quer falar e eles querem dormir. Por quê? Porque eles jogaram a energia vital fora. Então, é muito esforço do corpo e de energia. Eles precisam de um tempo para poder voltar. Ali com 17, 18 anos, eles têm uma resposta mais rápida. Mas, conforme vai passando os anos de vida, eles vão precisando cada vez de mais tempo para o corpo reiniciar. Então, com isso, além deles terem um prazer muito maior, a volta deles para a segunda relação sexual é muito melhor. Eles param de ficar jogando energia vital. Porque se você chegar na Tailândia e falar que todo homem ocidental, quando tem um orgasmo, goza, eles vão fazer assim, hã? Por quê? Entendeu? Tá jogando energia vital fora. Tanto que no sexo tântrico, uma relação sexual ela pode durar 5 dias, 6 dias, porque só acaba quando o homem joga a energia vital fora. Isso não quer dizer que ele não teve um orgasmo. Entendeu? Desculpa, então, porque comentaram aqui, falaram assim, meu namorado tá dormindo, mas eu preciso muito anotar isso. Realmente, vou anotar também, amiga. Tá anotado. Porque para eles muda muito, inclusive, essa percepção de sexo, né? Eu costumo dizer que sexo, relação sexual, é muito sagrada. É quando você escolhe uma outra pessoa para visitar o teu templo e se tornar um com você. Entendeu? Então, Elô, é o seguinte, o Instagram ele tem aquela 1 hora de duração. Então ele vai cortar a nossa live daqui a pouquinho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele cortar, vou publicar essa live e vou abrir outra.
tá bom? Perfeito, Pra gente perfeito. continuar o nosso papo, que tá muito gostoso. Tá Beleza? bom, né? Tá Tá, ótimo. tá muito legal. Posso continuar Isso, falando. gente, olha só. Vai